Glória. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um aqui. Em nome de Jesus, você que está em casa também, receba a bênção do Senhor, a paz do Senhor, onde quer que você esteja neste momento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Assentado mesmo como estamos, eu gostaria de compartilhar algo pessoal aqui com a igreja. No mês de outubro do ano passado, eu tive a minha rede social do Instagram invadida. Ela foi invadida e eu tentei resgatá-la com todos os meios corretos e possíveis. Infelizmente não consegui. Então, no final de dezembro, umas pessoas, pelo menos com número e com os dizeres norte-americano, em inglês, me mandaram uma mensagem me pedindo $5.000 para me devolver aquilo que já era meu, que era uma conta que já era minha. E eu falei com eles: olha, não pode ficar para vocês, não tem problema, você está me pedindo para mim te pagar aquilo que já é meu, então pode ficar. Então, primeira coisa que eu quero falar, se vocês verem na minha rede social antiga, quem absorvia lá os conteúdos, me acompanhava lá nos conteúdos, se colocar qualquer coisa lá, uma palavra que não vem da parte de Deus, pedindo alguma coisa, desconsidere. E aqui já está a minha rede social atual, se você quiser me seguir lá, o Instagram é PR Albert Gil Oficial, tá? Por favor. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar antes da gente entrar aqui, em nome de Jesus. Amém? Você pode colocar sobre os seus pés, por favor, em nome de Jesus. Abrir aí a tua palavra. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Romanos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16. Glória a Deus, amém? Os irmãos encontraram, estão procurando ainda, aleluia, glória a Deus. Romanos 4, a partir do versículo 16, você pode nos acompanhar, já está aqui também na tela. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, a promessa vem pela fé. A promessa vem de onde, igreja? Repita comigo: a promessa vem pela fé. Amém. Para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também os que têm fé como Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, ou seja, o pai da fé. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Em Hebreus 11:1 repete a mesma coisa: a fé é a certeza das coisas que não são como se já fossem. Versículo 16: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Repita comigo, fala: contra toda esperança, em esperança vou crer. Aleluia, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e como também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação às promessas de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Repita comigo: fortalecido em fé e dar glória a Deus. Aleluia. Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Coloca a Bíblia na cadeira, feche seus olhos. Olha, eu gostaria de fazer um pedido aqui à igreja. Antes da pandemia, nós tínhamos por hábito aqui na igreja de darmos as mãos, unirmos os corredores. Depois da pandemia, a gente perdeu isso. Será que vocês podem, por favor, fazer isso nessa noite? Dá a mão aí aos seus irmãos, vem em coinonia, fechar aí os corredores, porque nós somos um só corpo, amém? Nós amamos uns aos outros, para que possamos orar em comunhão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, isso é tão bonito, gente. Isso é tão gostoso, a gente ver a igreja desse jeito, porque nós precisamos respeitar um ao outro e amar um ao outro, amém?
Vamos orar junto? Paizinho querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tão grande bênção, por estarmos aqui, ó Pai, na casa do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, hoje nós vamos ministrar, ó Pai, sobre fé. E eu quero pedir ao Senhor que dê fé inabalável a cada um aqui nessa noite, a cada família aqui representada, que o Senhor venha destravar do interior do âmago de cada um, ó Pai, a fé que vem do Senhor. Como Pai, nós temos por fé Abraão, mas a própria fé é o Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, viver na plenitude da Tua vontade. Por isso, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fortaleça o cansado, que o Senhor dê vigor, ó Pai, àquele que está aflito, que o Senhor, ó Pai, restaure as forças nessa noite, que o Senhor, ó Pai, enche e glorifique cada um com a presença do Senhor. Aonde 2 ou 3 estão reunidos no Seu nome, aqui o Senhor está presente. Mas eu quero pedir que, além do Senhor estar presente, manifeste-se nesse meio, manifeste com poder no nosso meio, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não prevalece contra as famílias, não prevalece com os teus filhos e filhas. Por isso, ó Deus, nós somos convencidos que nós somos privilegiados, porque nós servimos um Deus todo-poderoso do impossível. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, alinha nossa mente à mente de Cristo, alinha o nosso coração ao coração de Cristo, alinha os nossos ouvidos, os nossos lábios, a verdade do Senhor. Pinga o colírio nos nossos olhos e arranca toda a escama que impede de nós vermos e enxergar como o Senhor vê e enxerga. Alinha as nossas mãos para desenvolvermos o chamado qual o Senhor nos confiou com excelência. Alinha os nossos pés para andarmos nos caminhos que o Senhor já preparou, para nós andarmos nele com a preparação do Evangelho da paz. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Nós estamos aqui na IBTA, com o tema do ano, o ano da evangelização. E por isso, essa primeira série de mensagens do ano, nós vamos falar sobre heróis da fé. Esses heróis da fé, que a Bíblia vai citar em Hebreus capítulo 11, quem esteve aqui no domingo passado, o pastor Alex já começou a ministrar sobre o texto de Hebreus capítulo 11, onde vai ter uma lista ali, de heróis da fé bíblicos, né? De heróis da fé que estão dentro da Bíblia. Mas eu quero falar desse herói da fé, aqui de Abraão, um dos primeiros a ser citados ali no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele não tem ali um autor esclarecido, né, como os outros livros da Bíblia. Ele não tem ali dedicado a alguém a autoria. Mas os estudiosos dizem que, pelo teor da carta, como ela foi escrita por Paulo, mas nós só trabalhamos com fatos e dados, aquilo que é verdade é apenas uma suposição. Mas aqui nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar em nível de fé, e aqui com a pessoa de Abraão, nós vamos citar não só Abraão, né? Porque os heróis da fé não são só aqueles que estão dentro da Bíblia, mas todos aqueles que, como disse Jesus, aqueles que vêm após mim e que me recebem como Senhor e me deixam usá-los e me deixam ser o Senhor da vida deles, farão obras maiores das quais eu fiz, com a minha presença dentro deles. Então tem heróis da fé na palavra de Deus, mas tem heróis da fé também depois que Jesus foi ressurreto, amém? Glória a Deus. Então eu quero compartilhar aqui sobre a vida de Abraão e também mais 2 heróis da fé que talvez você possa ter escutado falar, ou talvez você nunca ouviu falar e vai ficar conhecendo aqui nessa noite. Mas falando um pouco sobre a vida de Abraão, ele foi escolhido por Deus. Ele não era ele não era judeu, e ele foi ali também como nós, enxertados na fé do Senhor. E ele teve um direcionamento de Deus, ele ouviu a voz de Deus. Ele o que, igreja? Repita comigo: Abraão ouviu a voz de Deus. Olha, eu quero falar para a igreja, ouvir a voz de Deus já é um privilégio, sim ou não? Você ouvir a voz de Deus nítida, te chamando pelo nome, já pensou? Reinaldo. E o Reinaldo diz: fala que o teu servo ouve. Entendeu? Já falar para o seu nome: Maria, Joaquim, Fernanda, Patrícia, José, Carlos, não importa, se ele falar com você, você tem que estar com os ouvidos prontos para ele falar. Já é uma bênção você ouvir a voz do Senhor, não é ou não é? Sim ou não, igreja? Mas Abraão não só ouviu, como também obedeceu.
Não basta somente ouvir a voz de Deus, é necessário obedecer à voz de Deus. Naquele tempo Deus falava, né? Muitas das vezes tinha intermédio de um profeta, tinha intermédio de alguns reis que ele escolhia para transmitir ali a palavra, sacerdotes, mas naquele tempo ele falou diretamente com Abraão. E eu quero falar para você hoje no século 21, entrando no século 22, Deus fala diretamente comigo e com você. Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. E nós estamos falando de heróis da fé. E onde que Deus fala conosco? Através da tua palavra. Aí eu quero falar para você, você tem a palavra disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Deus querendo falar para você e a Bíblia fica pegando poeira. E aí você quer viver as bênçãos de Abraão, sendo que você não tem um relacionamento de intimidade com Deus. Nós precisamos ter uma vida de relacionamento, de intimidade e de santidade com Deus. Por isso nós temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer. Deus deu uma direção clara para Abraão, presente, futuro. Saia da terra onde você está, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Presente, sai da tua terra, da tua parentela. Toda decisão tem uma consequência, seja boa ou ruim, mas toda atitude vai gerar uma consequência. Ele obedeceu, ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para uma terra onde ele não sabia. Eu sei que muitos aqui já conhecem a história de Abraão, então eu não vou citar toda a história de Abraão, mas eu quero chegar aqui nesse texto, na onde nós lemos. O que aconteceu com Abraão? Deus prometeu a Abraão, pediu ele para sair da tenda, pediu ele para olhar para os céus, ver as estrelas dos céus, e perguntou: você pode contar as estrelas dos céus? Ele disse não. A areia do mar? Ele disse não. Eu te farei a sua descendência maiores do que assim, incontáveis, como as estrelas do céu e como as areias do mar. Agora imagina para um homem ouvir essa verdade, já de idade, com 100 anos de idade. 100 anos. Sua mulher Sara, 95 anos. E ele não tinha um filho. O filho da promessa ele não tinha. Eu não vou entrar aqui na questão de Ismael. Vamos falar de Isaac. Ele não tinha um filho. E a Bíblia vai dizer, no versículo, capítulo de número 17... Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. O nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele está disposto a fazer o impossível por você e para você. Ele está disposto a fazer o impossível para você, para a sua família, para os seus planos, para os seus negócios, para os seus projetos, para a sua empresa, para o seu chamado. Ele é o Deus do impossível. Se Ele quiser fazer materializar aqui agora uma coisa que nunca existiu, Ele tem poder para isso. Agora imagina um homem que tem uma promessa. Quem aqui tem promessa? Deixa eu ver. Quem aqui tem uma palavra de Deus? Deixa eu ver. Quem aqui está esperando uma promessa de Deus se cumprir, uma palavra de Deus se cumprir? Levanta a mão aí, por favor. E quem crê que vai receber, dá um glória a Deus aí, bem forte, em nome de Jesus. Ele sabia quem era Deus, ele conhecia o Deus dele, ele andava debaixo de uma palavra, ele andava debaixo de uma promessa, e eu e você temos que andar debaixo da palavra e da promessa de Deus, crendo contra a esperança. Pela ciência, pelos estudiosos, pelos médicos, pela medicina, ele não conseguiria ter uma descendência. E a Bíblia vai dizer que ainda com o corpo enfraquecido, ele não deixou a incredulidade entrar no coração dele. Ainda que o ventre de Sara era um ventre infrutífero, ele acreditava que o Deus que deu a vida a Sara podia fazer um ventre novo. Imagina um homem de 100 anos, uma mulher de 95 anos. E Deus cumpriu a promessa. Você sabe por quê?
porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Se ele te prometeu, ele vai cumprir, ele vai cumprir, ele vai cumprir, porque ele é fiel e não fica devendo nada a ninguém. Esse é o nosso Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa, um homem com 100 anos teve que namorar, gente. Teve que namorar lá com 100 anos para gerar a promessa de Deus. O que eu quero falar com você? Deus libera a promessa, mas a atitude é sua. Deus libera a promessa, mas quem tem que dar o passo é você. Quando você dá o passo, Deus vai te guiar nos caminhos que Ele já determinou para você. Esperando contra a esperança. Imagina, quando você tem uma promessa, você tem que saber para quem você vai contar. Conta sonho para quem sonha, conta milagre para quem vive milagre, conta desejos e projetos para quem também tem desejos e projetos e vai celebrar junto com você, porque tem muito abortador de sonho e projeto por aí. Imagina ele compartilhando com alguém: eu tenho 100 anos, a minha esposa tem 95 e nós vamos ter um filho, e esse filho ele vai ser assim como eu, um filho de fé, e aí eu vou ser pai de muitas nações, e todas as famílias da terra serão abençoadas pela bênção que Deus derramou em mim, através de mim. As pessoas vão falar: lá, coitadinho dele, ele tem 100 anos, quem que esse velhinho está achando que ele é? A mulher dele já está lá, não está nem andando direito, como que ela vai ter filho? Mas deixa eu te falar, Deus dá vigor ao cansado, restaura aquele que está machucado, dá força ao aflito. Esse é o nosso Deus. Ele teve filho, Isaque. Ele creu contra a esperança. Ele teve esperança contra a esperança. Ele teve vitalidade. Ele não foi incrédulo. E a palavra de Deus vai dizer assim, que isso lhe foi acreditado como justiça. Que justiça é essa? A presença do Deus Todo-Poderoso dentro de mim e de você. A justiça de Deus atende pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a justiça de Deus. Mas aqui nós estamos falando de Abraão, que era um homem bíblico, que era um homem que Deus escolheu, que ele está aqui nas Escrituras do Senhor, assim como tantos outros homens que estão aqui nas Escrituras. E eu quero compartilhar com você aqui mais um homem e uma mulher que Deus colocou no meu coração. Talvez você conheça, se você não conhecer, você vai ficar conhecendo agora a história de 2 heróis da fé, porque depois que Jesus foi ressurreto, a palavra dele não morreu. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e Ele ainda continua escolhendo homens e mulheres de Deus para serem heróis da fé. Basta você crer, apropriar, tomar isso como verdade, e Deus vai te usar com poder e grande graça, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar aqui com vocês, igreja, 2 personagens que viveu nessa terra, ambos já estão mortos, mas que viveu e deixou um legado aqui nessa terra como heróis da fé. Nós temos aqui 2 personagens, vamos falar de um por um. Esse aqui do meu lado direito é James Taylor VI. James Taylor VI, ele nasceu ali por volta de 1550, depois de Cristo, lá na Escócia, de uma família nobre. A família dele era a família que reinava o país da Escócia. E o pai dele morreu quando ele ainda estava no ventre. E ele foi coroado rei da Escócia. James Taylor VI foi coroado rei da Escócia ainda com 13 meses de idade, ou seja, 1 ano e 1 mês, um bebê foi coroado rei. A Escócia tinha como fé principal a fé católica. Só que James Taylor VI, ele precisou de ter tutores, porque a mãe dele foi presa pela rainha Elizabeth da Inglaterra. Não é essa rainha Elizabeth que morreu há pouco tempo não, tá, gente? Ela não nasceu em 1500. Tem Elizabeth I, segundo, terceiro, né? Tem assim toda uma sucessão. A rainha Elizabeth daquele tempo lá do século XV, tá? Mandou prender a mãe de James Taylor VI, porque acreditava-se, a rainha da Inglaterra acreditava-se que a mãe mandou matar o marido, que a mãe mandou matar o pai. Então o menino,
Ele cresceu sem pai e sem mãe, ele nunca viu a mãe dele. Ele conversava com a mãe dele por cartas. A mãe dele era católica, mas os tutores dele eram crentes em Jesus Cristo. Eita glória! E ele precisou de ter tutores. Ele aprendeu a falar 25 línguas. Ele era poliglota. Ele foi preparado até os 12 anos para ele assumir o reinado. Com 12 anos, James Taylor VI assumiu o reinado da Escócia. E continuou fazendo ali tudo aquilo que ele foi instruído. Os tutores dele continuou instruindo ele. Com 23 anos, ele escolheu por esposa Anne, que também, Anne era da Inglaterra, fazia parte da família real da Inglaterra. Ele teve 9 filhos com Anne, e teve o primogênito chamado Henry, ou Henry, se você quiser, dentro da pronúncia. E ele foi instruído na palavra de Deus. Agora, ele nasceu com um problema congênito. Ele nasceu com um problema na perna. Ele não era coxo, mas ele mancava um pouco. Então ele era um rei que as pessoas zombavam dele. Ele era um rei culto, ele era um rei inteligente, ele era um rei cheio da presença de Deus, ele era um rei que defendia a palavra de Deus, ele era um rei que fazia tudo para ministrar e ser evangelista, mas onde quer que ele fosse, as pessoas zombavam dele pelas costas dele. Não zombavam na frente porque ele tinha uma coroa. Quantos de nós muitas vezes não somos zombados pela frente, mas você é zombado pela glória que você carrega? Quantas vezes nós estamos defendendo o Evangelho de Cristo, nós estamos fazendo a vontade de Deus, e muitas vezes nós somos zombados. Lá vai o crentinho, lá vai a crentinha, acha que é melhor do que os outros. E ele tinha um problema congênito, ele era muito enfermo, ele tinha problema nos rins, ele tinha artrite, artrose. Eu não vou ler todas as doenças que eu escrevi aqui, porque isso aqui não é uma consulta, né? Não é uma consulta. Mas ele foi um rei que depois que ele começou a reinar, essa rainha Elizabeth veio a falecer. Então ele se tornou rei, o único rei que reinou entre Inglaterra e Escócia. Então ele se tornou rei James Taylor I da Inglaterra. Então ali ele criou a unidade, né? Vamos dizer assim, o território da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, no tempo dele, de James Taylor VI, ela compreendia 3 países. Ela compreendia a Escócia, a Inglaterra e a Irlanda na sua totalidade. Hoje, a Grã-Bretanha, ela é formada de 4 países. Ela é formada da Inglaterra, ela é formada da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda do Norte e do país de Gales. Todos países com uma raiz cristã, porque tinha um rei cheio do Espírito Santo e que amava a palavra de Deus. E ele era tão perseguido, James Taylor VI, daqui a pouco vocês vão saber mais um pouquinho quem é ele, talvez alguém aí já sabe. Ele, por causa da fé dele, ele era tão perseguido, que os seus inimigos escreveram acerca dele o seguinte: seus inimigos de religião que tentaram matar, mas nunca conseguiram, e escreveram sobre ele: ele é um protestante, e como tal, o rei tenta levar a sua religião protestante para todos os cantos da ilha. Ele era um evangelista. Ele queria que a palavra de Deus fosse conhecida em toda e em qualquer lugar, principalmente no seu reinado, aonde tinha uma religião que dominava, mas ele estava incomodando aquela religião, queriam matar ele, e isso que os inimigos dele diziam sobre ele. Mas ele também foi um discipulador do seu lar. Cadê os discipuladores dos seus lares aqui? Cadê os sacerdotes e as sacerdotisas que amam a sua família e que defendem o seu lar? Ele, instruindo o seu filho Henry para ser também um rei de acordo com as leis, mas principalmente debaixo da autoridade de Deus, ele escreveu um livro, mais ou menos no século XVI, ele escreveu um livro com o título em latim, o seguinte: Basilicum Dorum, que significa o presente régio. Olha o que ele escreveu para o filho dele: diligentemente leia a palavra de Deus e fervorosamente ore pelo correto entendimento dessa palavra. Busque nas Escrituras, afirmou Cristo, porquanto elas dão testemunha de mim. Toda a Escritura, disse Paulo, é útil para ensinar, promover, elevar, corrigir e instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus alcance a perfeição em toda boa obra.
Toda a Escritura contém, porém, dois braços: a ordem e a proibição. Obedeça aos dois. A adoração a Deus é a santa base sobre a qual a Escritura é vivificada pela fé. Olha a instrução que ele deu para o seu filho que ia o suceder no reinado. Mas ele não ficou por aí não. Esse herói da fé, James Taylor VI, quando a Inglaterra foi ali colonizar os Estados Unidos, ele mandou uma equipe dele lá no estado da Virgínia, começar então a colonizar aquele lugar, mas colonizar com uma diretriz. Existe uma cidade lá na Virgínia que ela chama Jamestown, ou seja, a cidade de James. Essa cidade ao local do acampamento, em homenagem e honra ao seu rei. Assim, a atual cidade de Jamestown passou a ser o primeiro e oficial e permanente assentamento monárquico inglês no continente americano, realizado pelo James VI e I. A cidade de Jamestown foi estabelecida uma década antes da chegada dos primeiros peregrinos de Massachusetts e conhecida hoje como um lugar aonde a América teve início. Entende isso? Um homem cristão, por que os Estados Unidos é tão próspero hoje? Não foi como o Brasil, que o Brasil foi colonizado por uma religião de ídolos, de idolatria. Mas os Estados Unidos foi colonizado por uma religião cristã que adorava o Deus único. Então ela foi colonizada já com a pregação da palavra. Então existe essa palavra até hoje. Se você um dia for lá nos Estados Unidos e quiser visitar o estado da Virgínia, você vai ver que é tudo preservado hoje nessa cidade de Jamestown. E ele mandou alguns homens, e ele deu a seguinte instrução para esses homens: a fim de que se estabeleçam sua habitação e utilize sua parte no resultado comum dos frutos e fundos colhidos na América, na colônia chamada Virgínia, enquanto propagam a religião cristã a todas as pessoas que ainda vivem nas trevas e busquem viver sobre um governo de paz em sua colônia. Ou seja, ele disse: vai lá, ministre a palavra, ensine as pessoas a adorar a Deus, ensina elas a amar e receber ao Senhor. Mas ele não parou isso. O engraçado é que chama atenção que ele era um homem enfermo, e o corpo dele não dava o retorno que ele queria para fazer tudo aquilo que ele fez. E ele liberou uma palavra. A palavra que ele liberou, ele disse assim: a fraqueza que impede o meu corpo não é maior do que a verdade que habita no meu coração. Entenda o que esse homem falou: a fraqueza que habita no meu corpo não é maior do que a verdade que habita no meu coração. Qual que é a verdade que habita no nosso coração? É Jesus Cristo de Nazaré, o Yeshua HaMashiach, o Todo-Poderoso. Então não tem desculpa, não tem impedimento para a gente fazer a obra de Deus, seja enfermidade, seja perseguição, seja o que for. A verdade do nosso coração é maior do que os impedimentos que nos rodeiam. E esse homem então estudioso da palavra, ele decidiu fazer uma coisa. Quando ele pegou a tradução da Bíblia, ele viu que tinha alguns descritos da palavra de Deus que tinha ali uma tradução que não revelava a verdade direta da palavra de Deus. E ele falou: eu como estudante, eu como conhecedor da palavra de Deus, com todas as bênçãos que Deus me deu, eu não posso aceitar que as pessoas continuem vivendo enganadas. Então eu vou traduzir do aramaico a Bíblia a tradução mais clara e limpa e verdadeira que eu puder fazer. E esse homem, James Taylor VI, ele atende pelo nome de King James. Talvez você tenha essa Bíblia aí na sua cadeira, talvez você está carregando essa Bíblia aí, talvez você tenha na capa assim, tradução King James. Deixa eu ver quem tem essa Bíblia aqui, levanta a mão, em nome de Jesus. Ele foi um herói da fé, e continua sendo herói da fé até hoje, porque a Bíblia dele, o ensinamento dele é compartilhado para todas as línguas. Um homem poliglota, que falava 25 línguas, fez questão de traduzir a Bíblia em 25 línguas, e essa tradução foi feita na Universidade de Oxford, em Londres, com 54 homens de Deus escolhidos a dedo por King James. Pode aplaudir o Senhor. Um homem de fé, um herói da fé, assim como Abraão, um herói da fé, assim como Davi, um herói da fé,
Assim como Josué, um herói da fé, assim King James Taylor VI, um herói da fé. Aleluia, glória a Deus. Podemos partir para mais uma heroína da fé? Aleluia. Oh, gente, eu gosto tanto disso. Sabe por quê? Porque eu vejo, infelizmente, no século 21, ainda muito machismo velado. Homens que dizem receber de mulheres, mas lá no seu íntimo não recebe. Eu quero te falar que o mesmo coração que o homem tem e que a presença do Espírito Santo habita no homem, a mulher também tem um coração que pulsa almas, que pulsa vida, que pulsa Deus, que pulsa glória. E eu quero falar para vocês agora dessa mulher que é uma avivalista. Talvez vocês já ouviram falar dela. Ela atende pelo nome de Kathryn Kuhlman. Quem já ouviu falar sobre Kathryn Kuhlman aqui? Em nome de Jesus, eu quero falar para você sobre a vida de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, ela nasceu em 9 de maio de 1907, em uma fazenda fora de Concórdia, em Missouri, nos Estados Unidos. Converteu-se em uma pequena reunião quando tinha 14 anos. Quando essa moça converteu, no íntimo ali do primeiro amor, no fogo do amor, 2 anos depois, ela decidiu fazer assim como Abraão, deixar sua terra, sua parentela e ir para uma terra que ela ainda não sabia onde era. O negócio dela era pregar o evangelho. Ela reuniu alguns poucos amigos com 16 anos de idade. Quem aqui tem 16 anos de idade? Deixa eu ver. Quem tem um pouquinho mais? Quem tem muito mais? Né? Com 16 anos de idade, essa moça, ela saiu para evangelizar, porque ela disse, aquilo que eu recebi de Deus, não cabe dentro de mim, não pode ser só para mim, eu tenho que compartilhar a todas as pessoas quanto eu conseguir. Ela começou então a evangelizar, com um grupo de amigos, mais ou menos 6 pessoas, caminhando, fazendo evangelismo, por onde quer que Deus direcionava ela ia fazer evangelismo, não importava a quantidade de pessoas, não importava lugar, não importava a plataforma, o que importava é as pessoas que estavam ouvindo, para receber e ser transformados pela glória da palavra de Deus. Essa mulher, ela foi pregando, só que aos 21 anos de idade, ela conheceu um poder extraordinário, reconhecido como o Dunamis, o poder do Espírito Santo. Ela foi batizada com o Espírito Santo, e aquela mulher ficou tão cheia, que ela falou, eu tenho que fazer alguma coisa. O grupo que andava com ela não concordou com aquela direção que ela estava tendo. Ela foi para um lado, o grupo foi para o outro, e ela foi para uma cidade em Denver, lá no Colorado, e ela começou então a fazer a obra de avivamento naquele lugar. A mulher começou a pregar, as reuniões começou num banquinho, numa plataforma de madeira. Ela começou a pregar naquele lugar, cheia do poder e da autoridade do Espírito Santo. Pensa numa mulher avivada, pensa numa mulher cheia do fogo do Espírito Santo, pensa numa mulher que quando pregava, o milagre acontecia, as pessoas eram curadas, sinais de maravilhas aconteciam. Ela começou a pregar no rádio, começou a pregar na televisão. O mundo todo ia lá para saber o que estava acontecendo no avivamento em Denver, no Colorado. As pessoas do mundo todo iam lá, pastores, evangelistas, irmãos, todo mundo ia lá. E quando ela pregava, do lado de fora, a unção era tanto dentro da igreja, que as pessoas passavam do lado de fora e começavam a chorar. Não entendiam o que estava acontecendo, entrava para dentro da igreja, e quando chegava, estava no altar do Senhor, entregando a vida para Jesus, tendo uma vida transformada, porque aquela mulher creu no poder de Deus na vida dela, e através da vida dela, aquela mulher, ela foi pregando. E num dia, em um dos cultos daquela mulher, um jovem de mais ou menos 16, 17 anos, foi lá ver o que estava acontecendo naquele avivamento, e ela pregando, a palavra era o seguinte: você pode fazer aquilo que você não imaginou, você pode fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, basta apenas você acreditar e apropriar dessa verdade, que Deus vai te usar poderosamente. Aquele rapaz falou, eu quero viver isso, eu quero viver a chama do Espírito Santo, eu quero ter o Dunamis na minha vida, eu quero viver essa verdade. E aquele homem atendeu pelo homem de Billy Graham, um herói da fé. Nós temos um herói da fé, Abraão, o pai da fé. Através de Abraão, todos nós podemos ser heróis da fé. Dele, nós falamos de James Taylor VI, o King James, mas nós também falamos de Kathryn Kuhlman,
Uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Pensa nessa mulher. O culto era poder de Deus demais, irmão. Ninguém conseguia ficar em pé. Era igual quando foi lá no Pentecoste. Ninguém conseguiu ficar em pé e todos eram cheios do Espírito Santo. A mulher era forte demais. Heroína da fé. Mas eu quero falar para vocês aqui também. A hora está correndo. De heróis da fé anônimos. Tem esses heróis da fé que são reconhecidos, que estão na Bíblia, que a história conta. Mas quantos heróis da fé anônimos existem por aí? Eu quero alertar a igreja sobre os heróis da fé missionários, que estão esquecidos nos campos missionários. Heróis da fé que estão lá dando a sua vida, dando o seu coração, para que pessoas sejam evangelizadas. Homens que têm as suas mulheres e filhas estupradas, mas que têm que ficar calado para continuar pregando o Evangelho de Deus. Homens e mulheres que estão no campo missionário, que foram esquecidos, muitas vezes por quem os enviou, muitas vezes por quem cuidou deles, muitas vezes por quem deu direção por eles, acostumou, entrou na rotina, entrou na comodidade, então parou de enviar ali os recursos para aquelas pessoas. Pessoas que às vezes almoçam e não sabem o que vão jantar, pessoas que às vezes têm uma comida de noite e não sabem o que vai ser de manhã, pessoas que hoje tem um teto, amanhã não sabe se vai ter um teto, mas nós podemos ser heróis da fé e reconhecer essas pessoas e ser mantenedores dessas pessoas. Nós podemos ser esses heróis da fé, pessoas anônimas que estão esquecidas em muitos lugares. Eu quero falar rapidamente de uma pessoa aqui na igreja, que está no campo missionário, que eu tive a oportunidade de conversar com ela lá na reunião de liderança que nós tivemos lá, né, pastor Cláudio, Liene, né, nós estávamos lá numa reunião de liderança, e a Carol Santos, né, que é aqui da igreja, teve aqui no final do ano, uma pessoa que a gente conhece, gente, uma heroína da fé, que largou a família, que escolheu não viver uma família dela própria agora, escolheu não casar, escolheu estar lá, cuidando de pessoas que vêm, esqueci o nome, os refugiados, cuidando de refugiados, principalmente refugiados do Islã, que a gente sabe muitas vezes que eles são infiltrados, falando que tem uma necessidade, que veio pregar o Evangelho, mas na realidade, eles querem fazer coisas diferentes. Ela está lá, e muitas pessoas cuidavam dela, e muitas pessoas deixaram de cuidar dela, mas ela está lá fazendo a obra do Senhor. Entenda isso. Heróis da fé anônimos. Mas eu quero falar agora de mais heróis da fé anônimos, que estão sentados nesses bancos aqui agora. Heróis da fé, que faça sol, faça chuva, levantam cedo para trabalhar, para trazer o sustento da sua família. Heróis da fé que muitas vezes, às vezes enfrenta 3, 4 ônibus, mais metrô. Heróis da fé que estão sentados aqui, que fazem tudo para manter um conforto da sua família. Heróis da fé que muitas das vezes têm que suportar perseguições, afrontas, humilhação, para que tenha cuidado da sua família. Heróis da fé que muitas vezes está sentado aqui nesse banco, que dobra o seu joelho, orando pelo filho que está nas drogas, pelo filho que está perdido, pelo marido que precisa ser alcançado, pela esposa que não está, joelhos e lágrimas que vão derramando e que ninguém está vendo, são heróis anônimos que não desistem da promessa de Deus, estão lutando contra a esperança, têm esperança contra a esperança, estão cumprindo o ídolo do Senhor, estão orando, intercedendo, as lágrimas estão recolhendo, as lágrimas estão sendo caídas, mas também estão sendo recolhidas por Deus. Heróis da fé que muitas das vezes estão sendo marginalizados, heróis da fé que muitas vezes estão sofrendo violências dentro dos seus lares, violência física, violência emocional, e muitas vezes não pode falar, porque o que vão falar de mim? Eu estou dentro da igreja, eu vou expor a minha família, e está ali suportando. Herói da fé que muitas das vezes vai num supermercado, olha alguma coisa, tem desejo de comprar para o seu filho, mas o dinheiro não dá, o coração dói, o coração sangra. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu
estou disponível, mas eu não consigo. Heróis da fé que têm filhos entrando na escola agora e que muitas das vezes vão atravessar um bullying porque não tem o tênis que o outro tem, porque não tem a mochila que o outro tem, porque não tem ali os materiais que o outro tem. Pessoas que vão passar por bullying e a pessoa está querendo fazer o melhor e muitas vezes ela está dando tudo de si e nem a família reconhece que ela está dando tudo de si. Heróis da fé que estão sentados aqui nesses bancos, que são empresários e que dão emprego para as pessoas e que muitas das vezes não sabem nem como vai pagar o salário no final do mês, porque tem uma nota atrasada, porque não pode cobrar, porque se ele cobrar aquela nota atrasada, ele pode ficar sem um serviço no próximo mês. Heróis da fé que estão batalhando para que famílias tenham sustento dentro de casa. Heróis da fé, moças muitas vezes, ou rapazes, que estão sendo abusadas sexualmente dentro da sua casa e que tem que colocar uma mão na boca para não falar o que está acontecendo, porque senão elas serão acusadas e vai falar que a culpa é delas e não do agressor. Pessoas que estão aqui, heróis da fé, muitas vezes que sai dia após dia para fazer uma faxina e aquele dinheiro suado é muito pouco por tudo aquilo que faz. Heróis da fé que trabalham aqui de carteira assinada e que tem que sofre humilhação e que sofre xingamentos e que sofre pressão e muitas vezes não engole nem um sapo, engole um crocodilo para levar o sustento para dentro de casa. Heróis da fé, muitas vezes que estão resistindo o pecado todo dia, o pecado bate na porta todo dia, mas está firme na presença do Senhor. Heróis da fé, que não importa a circunstância, que não importa a batalha, que não importa a dificuldade, que não importa o que está acontecendo, passa tudo com fé, passa tudo na glória, mas está na presença de Deus, está enfrentando dificuldade, está enfrentando perseguição. Heróis da fé que estão aqui dirigindo o ministério, que o coração está sangrando, mas não chutou o balde ainda, porque tem vidas que precisam ser exemplos e testemunho para cuidar. Heróis da fé que amam tanto o próximo, que faz tudo para ele e não recebe nenhum muito obrigado. Heróis da fé que estão aí sofrendo angústias, perseguições, calúnias. Heróis da fé que muitas vezes são anônimos, mas que sabem aonde estão a sua dor. Mas eu quero falar para você, herói e heroína da fé, independente de onde está a sua dor, se uma lágrima cai, o Senhor está recolhendo. Se está sem vigor, Ele está te carregando no colo. Se você está andando na afronta, Ele é o escudo que está protegendo, para que você não tenha mais afronta ainda. Heróis da fé, que Deus sabe tudo aquilo que você está passando, mas que ainda não perdeu o controle. Ainda não. Ele não perdeu o controle e nunca vai perder o controle. Heróis da fé que lutam para evangelizar os seus filhos, colocar os seus filhos no caminho da verdade, e mesmo quando seus filhos se desviam, nunca desiste dos seus filhos. Heróis da fé que muitas das vezes no relacionamento conjugal são afrontados, são abusados, acusações de todo dia que vai ter um divórcio, mas mesmo assim está na casa do Senhor orando pelo marido e orando pela esposa. Heróis da fé, que muita gente fala: por que você está nessa vida? Você é tão jovem, você é tão bonita, você é tão jovem, você é tão bonito, sai dessa. Não, eu vou lutar pelo meu casamento, porque eu creio, porque eu fui no altar do Senhor e foi Deus que me deu. Heróis da fé, que o inimigo tem lutado tanto para tirar aonde Deus escolheu para você estar, para que você deixe a incredulidade entrar no seu coração. Mas eu quero falar para você nessa noite, como James Taylor VI, ou King James disse: o meu corpo pode não ter força o suficiente para fazer tudo aquilo que eu preciso, ele até me impede, mas ele não é mais forte do que a verdade no meu coração. Existe uma verdade no seu coração, e essa verdade é a verdade de Jesus Cristo. Você pode colocar sobre os seus pés. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e adore a Ele, seus grandes feitos de novo. Oh, xerida bacará, sora na base.
como nos tempos passados. Mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. E vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Adore a Ele. E a nós que somos pó, clamamos, aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração. Você pode cantar essa verdade. Uma ferida de fome por ti. Oh, aleluia. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ajuda-me. Ensina-me a clamar e a suplicar, Até que o até Senhor. que o Senhor venha. Então fere meu coração. Adore a Ele, adore, adore. Uma ferida de fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Cante. Até que o Senhor eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar, diante do Senhor. teu altar. Oh, xaranabacarassoranabás. Diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar. Aleluia. Diante do teu altar. Ô, glória. Eu quero convidar aqui ó, até o altar. Você que é herói e heroína da fé, da sua história. Você é um herói e heroína da fé da sua história. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar junto. Só você que é herói, que quer se transformar em herói e heroína, sai do seu lugar, vem até o altar. Vamos orar junto. Eu convido você a estar aqui, em nome de Jesus. Ei, xerenabacarassoranabás. Você é um herói, uma heroína da fé. Sai do seu lugar, não fica aí não. Vamos orar. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Meu coração, uma ferida de fome por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Então fere meu coração, fere meu coração, uma ferida de fere meu coração,
Aleluia. Oh glória. Aleluia. Abra os seus olhos. Olha aqui por um instante. Vocês são heróis e heroínas da história de vocês. Só vocês e Deus sabem tudo o que vocês passaram, estão passando, suportaram ou estão suportando, mas estão firmes na presença de Deus. Não negociam aquilo que Deus tem em detrimento das perseguições, das dificuldades, dos amassos desse mundo. Vocês não estão preocupados com isso. É até difícil, pastor, é difícil, é complicado, mas eu não negocio, porque aquilo que está dentro de mim é maior do que as dificuldades que eu passo. Eu quero que você entenda, e eu quero que você repita comigo com fé. Com fé. Eu vou contar de 1 até 3. E os homens vão dizer: eu sou herói da fé. E as mulheres vão falar: eu sou heroína da fé. Vocês já são heróis da fé dentro da realidade que vocês estão. Mas entendam, Deus quer fazer vocês heróis mais significativos ainda. Porque aquilo, a obra que Deus começou, Ele ainda não terminou na vida de cada um de nós. E Ele está disposto a fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pede, segundo o poder dEle que opera em mim e em você. Então, se você puder, eu vou contar até 3, e você vai gritar o mais alto que você puder: eu sou herói da fé, eu sou heroína da fé. Combinado? 1, 2, 3, fala: eu sou herói da fé, heroína da fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, oh glória. Santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Aleluia, glória. Agora eu quero orar e profetizar na vida de cada um de vocês uma fé inabalável. Quem aqui deseja uma fé inabalável? Deixa eu conhecer. Feche os seus olhos. Coloca uma mão na sua cabeça e uma no seu coração. Paizinho querido, em nome de Jesus, quem for fechar o culto pode vir aqui. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero profetizar, ó Pai, ministrar sobre a vida de cada um homem, de cada herói da fé, de cada heroína da fé, uma fé inabalável, a fé de Abraão, a fé de Abraão, a fé de Abraão, a fé de Abraão, que crê, mesmo sem esperança, teve esperança contra a esperança. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, eu ministro sobre a vida de cada um, fé inabalável, fé inabalável, fé inabalável, fé inabalável, fé inabalável, fé inabalável, fé, receba fé, receba fé, receba fé, aleluia. Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho.